trago hoje, ela é de suma importância para a nossa vida, para os nossos corações. Glória ao nome do Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, assim está escrito: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras do Senhor Jesus para nós. Ele disse: tudo que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu quero aqui começar dizendo que o Senhor Jesus Cristo, em sua vida terrena, no seu curto período de ministério, o Senhor Jesus Cristo, ele lidava com todos os tipos de pessoas que vinham até ele. Todas as pessoas, ele lidava com elas. Pessoas que o acompanhavam, o leproso, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que lavou seus pés. Então, todos que vinham a ele assim atendia. Já outros, o Senhor, ele teve de encontro com essas pessoas, que foi o caso da mulher samaritana, que ele foi até ela, a sogra de Pedro, o endemoniado gadareno e etc. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor Jesus Cristo, na sua comunicação com as pessoas, ele sempre se empenhava a fazer o bem para cada ser humano, para cada pessoa, mesmo que às vezes esse bem fosse falar duramente, que seria a verdade, que muitos não queriam ouvir, mesmo que esse bem fosse às vezes exortar, ensinar, mas o Senhor também mostrava o seu amor para com as almas, para conosco até hoje, como ele ensinava, ele curava, libertou e trabalhou na vida de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez cumprir esta palavra que está aqui escrito, que todo aquele que veio até ele, de maneira nenhuma ele lançou fora. Todo aquele que vem até o Senhor Jesus, qualquer um de nós, o Senhor, ele não lança fora. Quer dizer, o Senhor, ele, além de beneficiar esta pessoa, de abençoar esta pessoa, também o Senhor não deixa essa pessoa sem resposta. Todo aquele que vem até o Senhor Jesus, ele jamais lançará fora. E assim é do mesmo jeito nos tempos de hoje. Nós temos a oportunidade de ir até o Senhor Jesus Cristo, abrindo o nosso intelecto, o nosso coração pela fé. Ele estendeu o seu convite para todas as nações, para todos os povos. Como diz em Mateus 11, versículo 28 ao 30, ele faz o seu convite universal. Quando ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre vós, glória a Deus, aleluia, aprendei o meu jugo, porque é suave, o jugo de vocês é pesado, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, ele dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, esse convite é estendido até hoje para os humanos na terra, para nós que estamos, glória ao nome do Senhor, vivos, louvado seja o nome do Senhor. Mas, contudo, nós, nos tempos de hoje, se verdadeiramente estamos buscando pelo Senhor Jesus, se estamos procurando andar em suas veredas e seus caminhos, uma pergunta eu deixo para nossa reflexão. Nós estamos procurando pelo Senhor Jesus Cristo para quê? Pelo quê?
nós estamos procurando pelo Senhor Jesus Cristo. Porque da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo lidava com todos os tipos de pessoas, eu quero dizer a vocês que nem todos buscavam o Senhor Jesus por um motivo puro, por um motivo nobre, por um motivo de adorá-lo, por um motivo de salvação. Para começar, um doutor da lei, Lucas 10, versículo 25 ao 28, ele foi buscar o Senhor Jesus para questionar, para indagar o Senhor Jesus, e não para adorar o Senhor Jesus, e nem reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. O jovem rico também, ele foi até o Senhor Jesus Cristo, mas ele também foi para questionar. Mateus capítulo 19, ele disse, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Mas o Senhor falou com ele, mas ele nem praticou o que o Senhor Jesus pediu a ele, e nem tampouco, assim, ele seguiu o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo disse, muito bem, você observa as leis, faça isso e viverás, e faça mais uma coisa, então esse mais uma coisa que o Senhor Jesus pediu, ele não atendeu, e a Bíblia diz que ele saiu dali entristecido, mas não atendeu o Senhor Jesus. Nicodemos, um religioso, um fariseu, né? Cujo nome dele significa vitorioso sobre o povo. É o significado do nome Nicodemos. Ele era um referencial na época, Nicodemos, ele era respeitado como um sabedor da verdade, mas ele não fora capaz de ser vitorioso em suas próprias indagações, em suas próprias perguntas. E é interessante dizer que Nicodemos foi buscar a presença do Senhor Jesus na calada da noite, na surdina da noite, para que ninguém visse ele, mas ele foi. E na conversa dele com o Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, nós vemos, louvado seja Deus, que na conversa deles, Nicodemos, ele conhecia das leis, ele era um fariseu, um doutor da lei, mas, na verdade, louvado seja o nome do Senhor, a fé dele estava incompleta. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, que veio, louvado seja Deus, e falava com ele, ele não entendia o que o Senhor Jesus Cristo falava com ele, porque as questões espirituais, elas só se discernem espiritualmente. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Nicodemos foi ali, ele foi, vamos dizer, com uma certa curiosidade, certamente ele pensou, esse homem opera milagre, esse homem, o povo diz que ele é filho de Davi, que ele é o rei, então eu preciso conversar com ele. E quando o Senhor Jesus Cristo disse, é necessário você nascer de novo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, você conhece as leis, você sabe, mas acontece que você precisa nascer de novo. E ali ele não entendeu o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer a ele, ou seja, ele não tinha discernimento espiritual da vontade do Senhor Jesus Cristo para com ele. E assim também houve, por outro lado, outras pessoas na época que se empenharam de buscar pela presença do Senhor Jesus positivamente. Por exemplo, o leproso que veio diante do Senhor Jesus Cristo, e ele se prostrou ali, o adorou e disse assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes curar-me. E o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e disse, eu quero que você seja curada, aleluia. E ele foi curado para a glória de Deus. Quer dizer, o leproso, ele, louvado seja o nome do Senhor, ele buscou ao Senhor da maneira certa, adorando ao Senhor com humildade. Louvado seja o nome do Senhor. E dizendo assim, Senhor, se tu quiseres curar-me, ou seja, não é que ele estava duvidando do poder do Senhor Jesus, mas ele estava colocando a vontade do Senhor Jesus Cristo acima da necessidade dele. É por isso que ele diz, se quiseres, podes curar-me. O Senhor Jesus olhou para ele e disse, quero, seja limpo. Outro exemplo positivo de alguém que procurou pelo Senhor Jesus foi Zaqueu.
Lucas capítulo 19, vocês podem ler, Zaqueu era aquele homem que a reputação dele não era linda para o povo, porque ele era cobrador de impostos, e cobrador de impostos naquela época não tinha uma boa fama, porque cobrava além do que era para cobrar. Mas acontece que Zaqueu, ele buscou ao Senhor Jesus positivamente, e como eu costumo dizer, Zaqueu, ele buscou pela presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, o que ele fez é o que o Senhor Jesus Cristo espera de todos nós humanos. Louvado seja Deus. Ou seja, ele se apressou, ele correu, ele venceu os obstáculos, ele não se importou se alguém disse que ele não era digno, ele não quis saber, ele subiu em cima de uma árvore brava, porque para olhar o Senhor Jesus, para chamar atenção, o Senhor Jesus deu atenção a ele, disse: olha, hoje me convém entrar na tua casa, vou entrar hoje. Ele desceu alegremente, ele se apressou, ele aproveitou a oportunidade, e aí, louvado seja Deus, ele faz algo que todo ser humano nós poderíamos fazer, que ganharíamos, lograríamos muito mais do que o que pensamos. Ou seja, Zaqueu foi sincero e honesto em reconhecer os seus erros. Ele disse: Senhor, é o seguinte, se eu tirei de alguém justamente alguma coisa, eu vou retribuir quadruplicadamente, eu vou dar o que eu tenho aos pobres, a metade, e vou restituir quadruplicadamente. Quer dizer, ele reconheceu os seus erros, e o Senhor Jesus Cristo alegrou-se e disse: oh, só faltou dizer que maravilha, hoje entrou salvação nesta casa, porque este também era um filho de Abraão, louvado seja Deus. Ou seja, Zaqueu, que ninguém dava nada por ele, mas ele agiu certo, ele alcançou o favor do Senhor. Aleluia, isso é para nós, são exemplos para nós hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher Cirofenícia, a mulher que era grega, nem judia ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela foi persistente, e ela foi à presença do Senhor Jesus, e ela enfrentou o descaso dos discípulos, que disseram: manda essa mulher para a rua, manda essa criatura embora, ó mestre, ela está aqui nos importunando, mas eu disse em outro vídeo, ela respondeu com humildade à altura da sua aprovação, porque quando o Senhor Jesus provou ela disse assim: mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. E o Senhor Jesus olhou para aquela mulher e disse: ó mulher, quão grande é a tua fé, que seja feito conforme a tua fé. E ela alcançou o milagre. Outro que se aproximou do Senhor Jesus Cristo de forma benéfica, de forma, vamos dizer, certa, verdadeira. A Bíblia diz que tinha 10 leprosos, todos os 10 foi curado, mas somente um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, ele agradeceu ao Senhor, ele adorou, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus Cristo disse: mas venha cá, meu filho, eram 10, cadê os outros? E ele ficou assim olhando, mas o Senhor se agradou, louvado seja Deus, que ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. E aí eu pergunto, louvado seja Deus, nós temos sido gratos ao Senhor pelo que temos, pelo que passamos, por estarmos com fôlego de vida. Aí alguém pode dizer assim: a senhora diz isso, a vida não está bonitinha nem boa não. Eu digo: é verdade, mas acontece que quem domina a vida é o Criador, e se nós não formos gratos pelos benefícios que ele tem nos dado, então nós seremos como aquelas pessoas equivalentes que só iam para reclamar, só iam para indagar o Senhor Jesus, só iam para fazer armadilha, só iam para fazer pouco caso do Senhor Jesus, e nós não seríamos diferente deles em nada. É assim. E aí eu pergunto novamente: nós, quem somos na presença do Senhor Jesus Cristo? Somos aqueles que adoram a Ele de fato e de verdade, independente se Ele dá, se Ele não dá, independente se Ele abençoa, se Ele não abençoa, se eu estou orando há 10 anos ou há 20 anos e a minha vida ainda não mudou. Eu adoro ao Senhor pelo que Ele é de fato, ou quem sabe eu sou daquele que adora Ele, mas só de lábios, como Ele disse: esse povo até se aproxima de mim de lábios, eles assim se aproximam, eles assim falam de mim,
riem, eles fazem tudo, eles me louvam, mas o coração deles está distante de mim. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Será que nós somos desses, que quer dizer aqueles de aparência? Ou quem sabe somos daqueles que escarnecem? Talvez você esteja assistindo esse vídeo ou vai ouvi-lo no YouTube ou no Facebook, e você pode pensar assim, mais uma, vamos dizer assim, fanática falando do Senhor Jesus. E eu particularmente, estou nem aí para você se me chamar de fanática. Eu estou pregando a palavra de Deus com muito amor e tenho amor pelas almas. Agora, o que está na cabeça das pessoas, o que falam e o que vivem, vão prestar contas com o Senhor Deus, não é comigo? Quem sabe nós somos daqueles, vamos dizer assim, os céticos. O que é cético? Que não crê em nada. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo existe, mas às vezes até tem dúvida, porque por causa de uma aprovação, aí diz assim, eu nem sei se esse Deus está me olhando. Eu nem sei se Deus existe. Ou quem sabe nós somos alguns tipos anticristo mesmo, porque sabemos que já tem os anticristos, é assim, que se levanta contra o Senhor, que escarnece do Senhor, que faz pouco caso do Senhor, que faz figurante contra o Senhor, escarnece, faz o que quer dizer, somos anticristos, somos céticos, ou somos dos que escarnecem, ou somos verdadeiros adoradores, ou quem sabe nós somos mortos espiritualmente, né? Um dia eu era usada por Deus, um dia eu era um instrumento na mão do Senhor, hoje eu estou mais derrubado, mais morta do que tudo, quer dizer, ou mortos espiritualmente, ou só queremos as bênçãos do Senhor nosso Deus e compromisso com Ele nada, ou quem sabe seguimos ao Senhor de longe, ou quem sabe somos os mornos, ou quem sabe somos o quê? Somos como lobo em pele de cordeiro, não é isso? Tem pessoa de todo tipo, tem os lobos também em pele de cordeiro, enfim, ou seja, louvado seja o nome do Senhor, é um compêndio de classificação, e aí o Espírito Santo de Deus pergunta a nós humanos somos quem? Somos o quê? Aos olhos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, qual é a nossa verdadeira identidade interior diante do Senhor Jesus Cristo? É isso que eu quero dizer, porque Ele é que discerne, além da aparência, Ele discerne o interior dos corações, o intento dos pensamentos, e assim louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse em nosso texto inicial que lemos, João, Evangelho 6,37, todo aquele que vem até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia! Ou seja, ou para beneficiar, ou no mínimo para se ter uma resposta de alguma indagação. Mas eu quero dizer ao Senhor, a vocês, que o propósito do Senhor Jesus Cristo para conosco, os vivos de hoje, louvado seja Deus, é uma coisa muito importante. Quando ele se encontrou com aquela mulher no poço, que aquela mulher, ela não estava com uma vida correta, era samaritana, era estigmatizada pela sociedade, pegava água fora do período do horário das outras mulheres, costumeiro, porque era para não ser criticada, não ser apontada, não ser apedrejada, porque ela estava assim, tinha passado por 5 relacionamentos e estava no 6º, e esse 6º não era marido dela, mas o Senhor Jesus Cristo passou por Samaria, entrou ali numa cidade só para falar com aquela mulher, só para conversar com ela. O que aquela mulher representa é toda a humanidade, e o Senhor Jesus Cristo demonstra o seu amor, a sua misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, e deu oportunidade àquela mulher para conhecê-lo e também para a salvação, e até disse mais, vai, chama teu companheiro. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele queria dar uma oportunidade ao companheiro dela também para alcançar a salvação, é assim. Aleluia! E o Senhor Jesus Cristo disse o que ele
pretende hoje em dia. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ainda mais o Senhor falou com aquela mulher e disse, ela disse, versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vem, quando ele vier, vos anunciará tudo. E o Senhor Jesus Cristo, com tanto amor pelaquela mulher, disse, eu sou o que falo contigo, ou seja, ele, aleluia, assumiu categoricamente e com autoridade a sua, louvado seja Deus, identidade divina, aleluia, ele disse, eu sou o que falo contigo, e nós somos quem aos olhos do Senhor? Compartilhe essa live, louvado seja o nome do Senhor. E para resumir, contudo, como nós estamos hoje? Glória ao nome do Senhor. Na época, eu já disse a vocês, tinha aqueles que não criam no Senhor, tinha os que escarneciam, tinha os curiosos, tinha aqueles que eram beneficiados, mas nem agradecia. Tinha de todo tipo, de todo jeito, toda qualidade, e o Senhor Jesus Cristo, ele ouvia todos, é assim. E além do mais, ainda hoje ainda existe assim, e também vamos falar um pouquinho, que eu não poderia deixar de falar de quê? Da decadência espiritual que tem acontecido no meio do povo do Senhor hoje. Infelizmente, tem acontecido. Não posso deixar passar, mas eu quero falar a vocês alguns exemplos pela palavra de Deus. Assim como as 7 igrejas do Apocalipse são o retrato falado das igrejas de hoje, louvado seja o nome do Senhor, porque é mesmo, cada uma tinha um problema e tinha uma que perseverava no Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e essas igrejas, louvado seja Deus, não representam as placas, mas é o povo em geral, em todo o globo terra, que se chama pelo nome do Senhor, povo de Deus, é assim. Então, as igrejas do Apocalipse, eu posso afirmar que são o retrato falado das igrejas de hoje. E também, louvado seja o nome do Senhor, a igreja de Corinto. E é sobre essa que eu vou comentar um pouco, porque a igreja de Corinto era a igreja. A igreja de Corinto era do Senhor. A igreja de Corinto foi fundada abaixo do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo. A igreja de Corinto conhecia a doutrina. A igreja de Corinto sabia, era ensinada. Mas como é que essa igreja de Corinto estava? Ou seja, a igreja da cidade de Corinto. Vamos ver aqui como era a identidade interior daquele povo para com o Senhor Jesus Cristo. E nós ouvindo alguns pontos, porque eu não vou me estender muito, vocês irão analisar e vamos observar que nos tempos de hoje tem acontecido. Quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, fiel é o Senhor nosso Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele começa ali, saudando a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 9 ele diz qual é o propósito pelo qual a igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja eu não falo templo nem placa, eu falo o povo do Senhor em si, nós somos a igreja viva, glória a Deus. Ele diz, louvado seja o nome do Senhor, nós fomos chamados para a comunhão em nome do Senhor Jesus Cristo.
É assim que ele diz, ou seja, ele diz, vocês foram chamados para a comunhão. Na mesma coisa, o Senhor diz para nós hoje, nós fomos chamados para a comunhão no Senhor Jesus Cristo. E o que quer dizer a palavra comunhão? Do grego koinonia, que quer dizer estar ligado, estar conectado, estar na mesma visão, no mesmo sentido, no mesmo parecer. Louvado seja o nome do Senhor. O que um quer, o outro quer. Um que um pede, o outro faz. É assim. Louvado seja o nome do Senhor, que significa comunhão do povo do Senhor, nós para com a igreja, para com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? Qual era a identidade interior dela diante do Senhor? Aqui vamos ver versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, eles são exortados ao quê? A serem unidos, a terem comunhão, assim como nós hoje. Não importa a placa denominacional. O que importa é vivermos os princípios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estarmos em comunhão uns com os outros, porque sem fé, sem santificação e sem estar de bem com o próximo, ninguém verá o Senhor. Esta é a verdade, e é para isso que a igreja foi chamada, para ser sem mancha, sem mácula, sem ruga. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, servo do Senhor, ele começa dizendo, olha, vocês foram chamados para comunhão e não deve haver dentre vós dissensões. Aí ele diz, versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos, meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quer dizer, ele observou e foi comunicado de que na igreja de Corinto tinha alguns que estavam tendo contenda. E o que é a contenda? A contenda é uma obra da carne. E o que é uma contenda? É um se levanta com o outro, um quer ter mais razão do que o outro, um é contra o outro. E essas coisas de contenda promovem inimizade. E inimizade é uma obra de Satanás. Estão entendendo? E pela, aleluia, dissensão e pela inimizade e pela contenda, Satanás se alegra e ele, como diz aqui onde eu moro, deita e rola e faz o que quer. E o povo do Senhor sofre porque está abrindo a brecha. É desse jeito. Aí ele diz aqui que primeiro problema que havia contendas entre eles. Certamente não eram todos, mas tinha contenda ali. Eu quero dizer que a pessoa que vive em contenda, ela não irá a lugar algum. Louvado seja Deus, porque é uma coisa chamada contenda, é diferente de comunhão, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é assim. Por isso que eu digo a vocês, e eu afirmo categoricamente com toda a veemência da minha alma, eu odeio quem fala da vida dos outros, eu odeio quem se levanta contra os outros, eu odeio essas coisas, não vem do Senhor, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar orando uns aos outros, nós precisamos cada um se arrepender dos nossos pecados e nos voltar para o Senhor nosso Deus. É assim que devemos viver e não perder o tempo em coisas fúteis, em coisas que são refugo, em coisas que assim Satanás se agrada, entendem? Aí aqui versículo 12, o apóstolo Paulo continua dizendo assim, quero dizer com isso que cada um de vós fica dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que era Pedro, eu sou de Cristo. Aí ele diz, vem cá, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou Cefas, ou qualquer um foi crucificado, deu a vida por vocês? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo, ele estava
repreendendo as divisões, as facções dentro da igreja. E ele estava dizendo, está o Senhor Jesus Cristo dividido? E eu pergunto a vocês, será que, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, na vida eterna vai ter lugares diferentes, ou vamos dizer assim, uma cidade celestial de um jeito, outra de outro, um céu de um jeito e um céu de outro, porque um se comporta assim, o outro se comporta assado. Eu pergunto a vocês, louvado seja o nome do Senhor, está o Senhor Jesus Cristo dividido? De maneira nenhuma, ele não está dividido. Aqui havia guerra, uns diziam, não, eu sou de Paulo, vocês querem o quê? Paulo eu fui, vamos dizer, evangelizado, discipulado por Paulo. Outro, sai para lá, eu não fui por Paulo não, eu fui por Apolo, doutor Apolo. Outro dizia, não, eu fui por Pedro, Cefas, aquele que era bem próximo do Senhor Jesus, testemunha viva do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E alguns diziam, eu sou de Cristo, e o Senhor, e ali o Senhor Jesus, ele usa o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, e diz assim, bom, e vocês que é de Cristo ou de Paulo, ou seja lá de quem for, por acaso vocês estão assim divididos? O Senhor Jesus Cristo está dividido? De maneira nenhuma que o Senhor Jesus Cristo está dividido. As igrejas, os templos têm placas, têm dogmas, têm a sua maneira litúrgica. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de uma só fé, um só batismo e um único Deus, um único Senhor. E assim, todos devem estar unidos no Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus e procurar agradar o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo diz mais. Versículo 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vocês batizei, senão a Cripos e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado pelo meu nome. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não deviam nem falar o nome só de Paulo, porque nem sequer eu batizei vocês. Eu evangelizei, eu ensinei, mas não batizei vocês. É assim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz aqui, versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou seja, ele estava dizendo que a tarefa dele era pregar a palavra do Senhor, e não na sabedoria humana, que a sabedoria humana, e se vangloriando sem o Senhor Jesus Cristo, ela é chamada de terrena, animal e diabólica. Ele está dizendo aqui, mas louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, pela sabedoria do Espírito Santo, para que o sacrifício da cruz do Senhor Jesus Cristo não se faça vão. Nós temos que prestar atenção se algumas de nossas ações estão condizentes com Satanás. Porque se estão condizentes com a vontade de Satanás, então é como se tivéssemos, vamos dizer assim, na linguagem figurada, mas espiritualmente verdadeira, é como se estivéssemos chicoteando o Senhor Jesus Cristo de volta e fazendo do sacrifício dele de cruz vão, porque se aquele que diz ser chamado pelo nome do Senhor, se identifica como povo de Deus, e que pratica e faz as coisas que agradam ao diabo, então estará o quê? Fazendo vão o sacrifício do Senhor Jesus Cristo em sua própria vida. Essa é a verdade. Versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, ou seja, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário representa o poder dele de remissão para nós, o poder dele sobre a morte, o poder dele sobre Satanás, acima do inferno, acima da morte, acima de qualquer coisa. Todas essas coisas estão subjugadas através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esvaziou-se de si mesmo
mesmo e foi para a cruz para conquistar essas coisas, para que pela fé e aceitação nele e viver em seus princípios pudéssemos desfrutar dessas bênçãos e dessa maravilha do Senhor. Aí Paulo continua falando sobre a igreja de Corinto. Glória a Deus. Capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14, porque ele fala muita coisa e eu preciso abreviar. Ele diz: eu não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas ademoestai-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Ou seja, ele considerava aquela igreja, aquele povo ali de Corinto, os convertidos, como se fossem filhos dele na fé. E ele estava dizendo: eu não estou escrevendo essa carta e dizendo que vou aí ter com vocês. Olha, cara a cara, não é para envergonhar vocês, não, mas é para admoestando a vocês, porque vocês são filhos amados meus e são preciosíssimos ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que se você tem ultimamente procurado uma palavra do Senhor e só tem ouvido a demonstração, eu quero dizer a você que o Senhor exorta aquele que ama e é melhor ser exortado pelo próprio Deus do que o mundo escarnecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos olhar a nossa própria conduta, a nossa própria vida como um todo, e quem quiser achar que isso é uma coisa de neurose, que ache, mas esta é a realidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é de qualquer maneira assim que vai dizer: eu sou filho de Deus e Deus me ama, e pais e a mãe, beleza, né? Assim não, é olharmos ao que diz as Sagradas Escrituras. Versículo 16 do capítulo 4, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo continuava dizendo: ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ter convosco, mas em breve eu irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Traduzindo para nós hoje o que significa essas palavras. Aleluia! O apóstolo Paulo estava dizendo: no meio do povo do Senhor aqui em Corinto, alguns andam inchados. E o que é que faz um cristão ser inchado? Por exemplo, é quando às vezes ele tem dons espirituais e acha que é poderoso. Quando às vezes tem um cargo e acha que é poderoso e melhor do que os outros. Ou quem sabe é inchado porque pediu algo ao Senhor e o Senhor ainda não atendeu, como Abacuque. Aí a alma fica inchada contra o próprio Deus. Aí eu nem sei se Deus está me vendo, se está me ouvindo. Por várias razões uma alma se incha. É assim, outros se incham quando a verdade bate na ferida, aí se incha e se ira, ao invés de deixar o Senhor trabalhar na ferida. É assim, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo disse assim: alguns de vós andam inchados, mas eu vou ter convosco, trazendo para nós hoje, o Senhor Jesus Cristo nos diz assim: algum dentre vós andam inchados, algum dentre vós fazem divisões, fazem facções, mas eu vou acertar as contas com vocês bem direitinho. E o Senhor Jesus Cristo já está fazendo isso. Louvado seja Deus. Ou seja, ele é como se ele dissesse: então vocês saberão que eu sou o Senhor, não somente de palavras, mas de atitudes e de virtude, porque isso é o que é o meu reino. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo tem feito o que hoje? Pois é. Vocês já sabem que eu já estou, vamos dizer assim, já disse 500 vezes, e digo de novo: o coronavírus, pessoas morrendo do nada, pessoas que vão dormir na corda, o coronavírus ataca, aí de repente vem uma coisa, vem uma outra, aí se desliza de uma pedra, cai não sei aonde, racha a cabeça. Isso é o quê, minha gente? Se não é o Senhor irado e aborrecido por causa dos nossos próprios pecados?
Louvado seja o nome do Senhor. E como sempre eu digo ao pastor, meu marido, o Senhor Jesus Cristo já não explodiu assim o planeta, porque ainda tem gente que está buscando, orando, e ele é muito misericordioso. Mas ele está acertando as contas bem direitinho. Observe por aí as enquetes das mensagens, das notícias nos países, em todo mundo, se a coisa está linda, não está linda, não. Então é como se o Senhor Jesus dissesse, eu estou vendo tudo. Eu vou pessoalmente acertar as contas. E tem um versículo que diz, é tempo de que comece o julgamento pela casa do Senhor, a começar dos que servem a Ele. Vamos mais na frente, capítulo 5, versículo 1. Aí o apóstolo Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. O que é fornicação? Nós sabemos. É ajuntamento de solteiro com solteiro que não casou e vai ali conhecer intimamente um ao outro, fornicação. Tal qual nem ainda entre os gentios, como é de haver que abusa da mulher do seu pai. E lá nessa igreja, naquela época, tinha alguém que estava tendo caso com a mulher do próprio pai. E o que é que nós temos visto hoje? De tudo. Ou se alguém se escandaliza porque está ouvindo isso, mas não se pode esconder. É o que está acontecendo. Aí de novo o apóstolo Paulo diz, versículo 2, estáis inchados, e nem mesmo vos entristeces, por causa dentre este, vocês não tiraram quem cometeu tal ação. O Senhor estava usando a boca do apóstolo Paulo e dizendo assim, vocês estão inchados, preocupados com vocês mesmos, com a vida de vocês mesmos, e vocês nem sequer se entristecem, porque estão entristecendo o Senhor com a permissividade desse pecado, e nem sequer vocês dizem nada com esse que cometeu essa ação. Vocês não estão fazendo nada. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. A permissividade, ela tem alcançado uma porcentagem tão alta que hoje em dia tem pessoas que consideram normalidade certas coisas que, ao observar a palavra de Deus, se trata de aberração, se trata de imundícia, e que o Senhor Jesus Cristo jamais permitiria, vamos dizer, aceitando tais coisas. E o Senhor Jesus Cristo continuava, o servo do Senhor falando. Aí ele vai e entrega aquele a Satanás. Versículo 5, ele diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que pelo menos o espírito e a alma se salve no dia do Senhor Jesus. Ou seja, pode até que seja, quem olha esse versículo, vê assim como se o apóstolo Paulo ele foi muito radical, ele foi muito duro. Mas eu quero dizer a vocês hoje que se uma vida de alguém que se diz ser do Senhor nosso Deus está uma vida derrotada e destruída, nem é preciso ninguém ou dizer assim, vai ser entregue a Satanás, porque a pessoa própria já se entrega, porque faz a vontade do inimigo. Quando o Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de João, aleluia, capítulo 8, estava lá as autoridades, os certos, os corretos, os poderosos, os que dirigiam o povo, diziam, nós servimos a lei, seguimos a vontade de Deus e de Moisés. E o Senhor Jesus dizia assim, é mesmo, é verdade. Não, vocês não fazem nada disso, porque vós sois filhos do diabo, porque vocês estão querendo me matar, porque vocês não adoram a Deus em nada. Por quê? Porque só era de boca, só era de aparência. E as atitudes, eles eram o quê? Eles eram arrogantes, eles eram egoístas, eles eram o quê? Demagogos. Essa é a realidade. Então, se a pessoa conhece a palavra do Senhor e faz questão de viver segundo o parecer como quer, na vontade de desenfreada, de lacerada não, desenfreada do próprio coração, nem precisa que alguém diga, meu Deus, meu Deus, Satanás, a pessoa mesmo se entrega, é assim. Era o que estava acontecendo no meio daquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí o Senhor usa a boca dele e diz assim, versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, não é bom esse orgulho de vocês, essa indiferença. Só porque vocês têm título de igreja do Senhor aqui em Corinto. Não é viável, não está bom essa jactância de vocês. Vocês estão tolerando o pecado e, além disso, estão inchados porque eu estou repreendendo vocês. E isso não está certo. Era isso que ele estava querendo dizer. Louvado seja o nome do Senhor. E mais na frente, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui mais alguma coisa. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o que é que estava acontecendo mais naquela igreja, naquele povo? Glória a Deus, muitas coisas. Eles tinham dons, mas não tinham a verdadeira espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade não consiste nos dons que a pessoa possui, e sim no grau de obediência ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Dons é uma coisa que o Senhor dá, aleluia, segundo parecer a vontade do Espírito, mas, aleluia, salvação e autenticidade, viver a vida agradando ao Senhor é outra coisa, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele vai exortando, ele vai falando e muito mais. Mas eu quero falar por aqui. Aí, para concluir, que já estou próxima de concluir. Alguns dos problemas vimos aqui na igreja de Corinto. E na mesma forma, e pior, vemos hoje por aí. Agora, é para escarnecer? Não. É para deixar o Senhor Jesus Cristo e dizer que vai congregar só em casa? Também não. É para eu ignorar e apontar e dizer pecador, pecadora, os outros, e esquecer de mim mesmo? Também não. O que é que eu devo fazer? Aquilo que está escrito, que eu esqueci a referência, mas que o Senhor até me deu um louvor em cima desse versículo, que diz assim, se tu estás de pé, é pela fé. Não te ensoberbece, ou seja, não te acha melhor do que ninguém. Mas, aleluia, tão somente tema ao Senhor nosso Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, vamos despertar. O Salmo 1, ele diz algo muito importante. Mostra uma diferença bem simples entre o justo e o ímpio. Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esta live com quem vocês vê que precisa. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui no livro de Salmo, capítulo 1. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o varão que não anda, o varão, o ser humano, a mulher, louvado seja Deus, ser humano em geral. Bem-aventurado o varão que não anda num conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não anda dando ouvido e praticando conselho ímpio, nem anda, porque no meio de roda de escarnecedor, que está lá falando mal do Senhor Jesus, aí está ali por conveniência, e daqui a pouco está misturado e falando, e quebrando pau também, e daqui a pouco está sendo influenciado, ao invés de influenciar, assim, no bom sentido, no poder do Espírito, aí está sendo influenciado. Aí é uma coisa terrível. Aqui diz, bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos que escarnecem. Aí diz, antes tem o seu prazer, ou seja, quem segue ao Senhor tem o seu prazer, a sua alegria. De quê? De meditar na lei do Senhor, na sua palavra, de dia e de noite, de ouvir a palavra de Deus. Porque vocês querem saber uma coisa? Tem gente que hoje, prestem bem atenção,
Se fosse para uma festa, se fosse para uma comemoração, se fosse para uma coisa assim, e principalmente quando se era do mundo, passava a noite ali, dançando e ali, mas quando é para ouvir a palavra do Senhor, aí parece que dá um comichão nos ouvidos, uma agonia. Ah, que coisa demorada, ah, porque eu não tenho tempo, ah, porque, e por quê, e quer ouvir 5 minutos, e entra no culto e fica no relógio olhando para ver se o culto já passa. E o que é isso? É porque não tem prazer na lei do Senhor, nem na sua palavra. Não tem prazer de estar na casa do Senhor. Não tem prazer de adorar o Senhor, não tem prazer de nada. É assim, não está ligado, não está em comunhão, está entendendo? Está só observando ali, só observando, é assim. É por isso que vê na vida dos outros, não vê na própria. Aí é por isso que às vezes vê, por que aquela pessoa foi abençoada e eu não fui? Porque não se liga com o Senhor. É assim. Aí aqui diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, um servo, uma serva do Senhor, ele é igual a uma árvore plantada. Louvado seja o nome do Senhor. Que pode vir um vento forte, como diz um certo louvor, até se encurva, mas não se quebra, porque é o que? É como se fosse se curvar, vamos dizer assim, trazendo por sentido espiritual, é se dobrar diante do Senhor nosso Deus, é buscar ajuda a Ele, a orar a Ele. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, não se aparta do Senhor nem da sua palavra, e dá o seu fruto, ou seja, louvado seja o nome do Senhor, anda em novidade de vida, tem coisas boas para falar, é cheio de Deus, tem testemunho, louvado seja Deus, faz coisas boas, fala coisas boas, é assim, abre a boca para edificação, aleluia, onde chega é bênção, é maravilha, e não leva contenda, e nem escárnio, e nem derrota, e nem nada, tá entendendo? É assim. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios. Para começar, são como uma moinha que o vento espalha. Ou seja, não tem a fé alicerçada, porque diz que é efêmera. Vai assim, parece uma palha, vai com o vento. Vai segundo as influências, vai segundo o que Satanás põe na mente. É uma Maria, vai com as outras, assim, na coisa errada. Ai, vamos ali, vamos fazer aquilo lá e vai-se embora. É assim. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, eles não sobreviverão de bom grado nem para a bênção do Senhor no juízo de Deus. Nem os pecadores na congregação do justo. Não fica. Porque é que tem muitas pessoas que não permanecem na presença do Senhor. Ah, é que eu passei luta com isso, eu passei luta com aquilo. Tira os olhos disso, porque o Senhor Jesus não fez nada contra você. Ah, não, é porque, sabe, eu acabei caindo, eu acabei pecando. Aí é diferente. Aí é porque as coisas do mundo foram atrativas. Atraiu feito um imã, aí foi, ficou para lá mesmo. Mas se está vivo, viva, cabe a nós voltarmos e estarmos na presença do Senhor, nosso Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, ele sabe o choro do justo, ele sabe a conversa que o justo tem. Justo no sentido de, essa palavra, para trazer para nós, não quer dizer assim, que é perfeito, não. Quer dizer aquele que procura fazer a coisa certa, baseado na palavra do Senhor nosso Deus e da sua vontade. Aí é chamado de justo. E pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que diz que todos quanto receberam, dá-lhes o poder de serem chamados filhos do Senhor nosso Deus. É assim, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então está a descrição. E está também Malaquias 3,18, que diz assim, vereis a diferença entre o que serve ao Senhor e aquele que não serve. Também, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E mais um versículo que eu quero ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor, para encerrar esta palavra desta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe esta live para a glória do Senhor, para quem precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvir esta palavra. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão ouvindo e alguém que porventura for ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui.
Glória a Deus. Por que é que acontece o fato de alguns entrarem na casa do Senhor, na presença do Senhor, e de repente sai, e de repente não permanece? Tem mais um motivo, e esse é muito sério. 1 João 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, ou seja, Satanás personificado no anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, pequenos anticristos. Da mesma maneira que aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo é chamado de cristão, que quer dizer pequenos representantes do Senhor Jesus Cristo, assim também Satanás e os que fazem a vontade dele, os seus adeptos, chamam-se anticristos, que quer dizer contra Cristo, contra o Senhor Jesus Cristo. Aí aqui diz, é já a última hora, e agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, todas as coisas que vemos em todos os âmbitos evidenciam a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, versículo 19, eis a razão de alguns que também não prevalece de repente, vir assim uma coisa terrível, sabe? Versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E os que tendem a unção do santo saberão, sabem e sabeis de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos observar qual é a nossa verdadeira identidade interior diante dos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tudo sabe, aquele que tudo prescruta, aquele que tudo observa e que não é enganado, louvado seja o nome do Senhor, e sabe